Oi, eu sou a Josi e eu queria falar um pouco sobre a faculdade que eu faço. E como eu já falei antes, eu super falo demais as coisas e tal, então eu resolvi responder uma tag para falar sobre isso. Que é uma tag sobre a faculdade que tem 6 perguntinhas. A primeira delas é qual o curso da graduação? Eu curso Artes Visuais, licenciatura, na UERGS, que é a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. E é isso. Tá. A segunda pergunta é quantos períodos ele tem e em qual período tá. Eu não sei se período é a mesma coisa que semestre, mas enfim, ela tem 8 semestres, 4 anos. Eu tô no sexto semestre. Iniciei ele agora. A terceira pergunta é por que escolheu esse curso? Bom, na verdade, e talvez eu já tenha falado isso, eu sou uma pessoa que tem interesse por muitas, 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 muitas coisas, como qualquer outra pessoa. E isso me fez ser uma pessoa muito indecisa na hora de escolher a faculdade que eu queria fazer. Porque eu queria literalmente fazer muitos cursos diferentes uns dos outros. Né? Nesse último Enem que eu fiz, que foi o que eu entrei nessa graduação, eu me inscrevi depois, tanto no ProUni quanto no SISU, para letras, para artes visuais, para arquitetura. Então, eu me inscrevi para várias coisas. Por quê? Porque eu não tinha certeza absoluta sobre que curso que eu queria fazer. Num Enem anterior que eu tinha feito e que eu tinha conseguido uma bolsa, eu tinha conseguido uma bolsa para design de moda. E eu queria muito fazer, porque eu tenho muito interesse em todo esse mundo, todo esse universo de tu trabalhar com moda, de trabalhar com criação de roupas ou seja o que for mais que se trabalhe nesse meio, porque eu realmente não sei tudo que alguém que cursa design de moda pode te fazer, né? Então, mas imagino que é muito mais coisa do que só desenhar roupas, claro que é, né? Mas eu tinha muito interesse por isso. E eu consegui a bolsa, só que infelizmente por vários motivos eu acabei tendo que desistir dela e não pude fazer. Mas então a escolha desse curso foi uma das coisas que eu tinha super interesse de saber mais e que me deu vontade de fazer, e também por ele ser perto de onde eu moro, né? Ficar na cidade vizinha, então isso facilita pra caramba a minha vida. Também por ser presencial, porque eu não queria fazer uma faculdade à distância, porque eu sou uma pessoa que tem uma certa dificuldade para se organizar e, ser responsável por fazer todas as suas coisas e tal. Eu tenho essa dificuldade. Então, eu sabia que fazer uma faculdade à distância, para mim, ia ser mais complicado, porque eu ia acabar procrastinando, eu ia acabar deixando as coisas para a última hora, isso ia aumentar a minha ansiedade. Então, eu disse: não, eu quero fazer uma presencial. Então, entre todas aquelas que eu tinha muito interesse em fazer, artes visuais era uma delas. E aí eu escolhi, né, quando eu me inscrevi, eu fui chamada para essa, eu fui chamada para uma de letras também, e eu optei por artes visuais. Antes de escolher esse curso, você pesquisou sobre o mercado de trabalho e piso salarial? Não, não pesquisei. Mas como é uma licenciatura, eu já tinha uma ideia de uma das coisas que eu poderia fazer, que é ser professora de artes visuais. E eu sei mais ou menos qual é a média do piso salarial de um professor, pelo menos na rede pública. Então, não é um bom salário, não é, não entrei pensando nisso, sabe? É um emprego que vai me dar um ótimo salário. Não. É uma área que eu tenho interesse de conhecer e que, por ser licenciatura, além de eu aprender sobre a área, ter mais conhecimento sobre isso, estudar pra caramba, eu ainda vou sair dali apta a ensinar as outras pessoas aquilo que eu aprendi, ou pelo menos um pouco daquilo que eu aprendi. Então, não, eu não fiz a pesquisa, mas eu tinha uma base de mais ou menos uma coisa que eu sabia que eu ia poder fazer. Claro que, por ser da artes visuais, tu pode, entrar em outros campos além da docência, né? Só que isso eu só fui, ver mesmo, descobrir mesmo, mas já dentro da universidade. A quinta pergunta. Como foi seu primeiro dia de aula? Tem dicas para os calouros?
Bom, o meu primeiro dia, o primeiro, né, que foi o que teve trote, e reunião para apresentar a universidade, foi aquela coisa bem tranquila. O trote foi uma coisa super tranquila, foi, tipo, teve música, tipo, teve tinta, pintaram a gente, tipo, andou vendado um tempo, mas, tipo, foi bem legal, foi dá uma ansiedadezinha porque a gente ficou vendado e tal, mas foi tipo super tranquilo, não teve nada demais, de tipo de ruim. Então esse foi o primeiro. Agora, o primeiro dia de aula, foi uma cadeira de desenho. E eu tava super empolgada pra cadeira de desenho, porque sim, eu tinha aquela ideia de que o desenho ia ser tipo bem desenho, aprender a desenhar, sabe? E acontece que o professor que ministrava essa cadeira, ele não dá aula desse jeito, né? Alguns dos motivos que ele falou, por exemplo, que ele não ia, tipo, ensinar a gente a desenhar e tal, é que primeiro, tu pode aprender a desenhar fazendo outros cursinhos, aprendendo em vídeos no YouTube, e treinando pra caramba. Então, tipo, não ia ser uma coisa que ele tivesse que ensinar lá. É uma coisa que se a gente quer aprender, a gente vai atrás, a gente descobre. E que na área das artes visuais, o saber desenhar é relativo. Porque tudo depende do gosto da pessoa que desenha e que olha o teu desenho também. Então, tipo, não é tipo, vou aprender a saber desenhar bem, mas o que é desenhar bem? É desenhar realista, tipo hiperrealista? Ah, mas não significa que isso seja desenhar bem. Porque, por exemplo, desenho animado, que passa na TV e tal, e filmes e coisas, geralmente não são hiperrealistas e nem por isso não são bons desenhos. Tipo, e alguém que faz um desenho completamente diferente, ou trabalha com linhas, ou com formas geométricas, ou com, tipo, a infinidade de coisas e de maneiras que tu pode trabalhar com o desenho faz com que ele, se ele fosse ensinar para nós, tipo, uma técnica de você desenha assim, ia acabar sendo uma coisa, tipo, muito rasa. Enquanto que a maneira como ele levou a cadeira, né, tipo, de desenho, foi, tipo, muito mais incrível, porque a gente teve outras experiências. Claro, a gente passou por um pouco de técnica, mas a gente teve muitas outras experiências e, tipo, ampliou pra caramba a nossa visão sobre essas coisas. Então, eu acho que a dica que eu tenho para os calouros é pensar se realmente artes visuais é o que você quer fazer. Tá, eu não tinha essa certeza, mas, por exemplo, se você quer, tipo, eu tô indo para aprender a desenhar mega bem, talvez não seja exatamente essa faculdade que você queira fazer. Ou não é porque eu pinto maravilhosamente e, tipo, é por isso que eu tô indo pra lá. Talvez você se decepcione, porque não é tipo uma especialização na pintura, ou uma especialização em desenho, ou uma especialização em escultura, ou tipo, você não vai se especializar em uma coisa. Geralmente, bacharelado em artes visuais não tenho certeza absoluta, né? Porque né, não faço bacharelado, estou falando de coisas que já ouvi falar, que você geralmente se especializa em algo, tipo, você dá ênfase em um tipo de produção. Mas, como é licenciatura, existe também a questão de que, sim, existe um foco na docência. Existe o um olhar voltado para ensinar isso, né? Doni, não fica balançando o rabo aqui na frente da câmera? Existe a questão de que sim vai ter o olhar voltado para a docência, sim vai pensar em como trabalhar com essas questões em sala de aula, com crianças, com adolescentes. Então, tipo, não vai ser só a parte teórica sobre artes visuais ou a parte prática sobre artes visuais, vai ter a questão metodológica também. E a sexta pergunta, sobre o seu TCC. Já começou a fazer? Qual tema pretende abordar? Não comecei meu TCC ainda. Eu vou fazer ele no ano que vem. Eu recém comecei os estágios esse ano.
como é licenciatura, né, tem os estágios, então eu recebo esses estágios. Agora, sobre que tema eu pretendo abordar? Não faço a menor ideia. Né? Lembra o momentinho que eu falei que, tipo, que eu tenho interesse por muitas coisas? Isso não muda dentro do campo das artes visuais, porque eu tive a oportunidade de experimentar várias coisas dentro do curso. Por exemplo, eu faço parte do PIBID, que é o Programa de Iniciação à Docência. Ou seja, eu estou trabalhando em sala de aula, tô trabalhando dentro da escola para tipo, conhecer a escola, como é que uma escola funciona, como é que é a vivência lá dentro, de que maneira você pode trabalhar, tudo isso. Eu também fiz um curso de mediação e trabalhei um tempo numa galeria de arte como mediadora, ou seja, eu tive uma vivência de ensino ensino da arte em outros espaços, que é um espaço completamente diferente da escola e que pede uma abordagem diferente, porque as pessoas elas estão ali para ver algo e às vezes elas vão chegar ali com aquela ideia de que tu vai explicar as coisas para elas e não é assim que uma mediação funciona. Porque a ideia da mediação não é tipo só explicar as coisas para quem tá lá vendo. Então, eu tive essa experiência com mediação que foi tipo uma das coisas que eu mais amei fazer, porque a mediação ela te permite trabalhar o ensino da arte de uma maneira um pouco mais livre, mas ao mesmo tempo em que tu tem um contato maior com a pessoa, de tipo de perguntar então, o que você acha disso? Tipo, tá, mas e qual é a tua opinião sobre isso? Ou, ok, você quer saber, mas e você? O que você me diria que isso significa? E aí tu poder debater sobre isso, tu poder conversar, trocar ideia. Não que tu não possa fazer isso em sala de aula, só que dentro de uma mediação, isso acontece de uma forma diferente. Essa interação toda. E é muito, muito legal. Então, é uma coisa que eu também adoro fazer. Deixa eu pensar o que mais. Ah, sim. E também tem as questões da poética em artes visuais, porque o TCC de artes visuais aqui, ele precisa ser poético. Ou seja, tu vai fazer uma monografia, se não me engano. O nome é, tá. Vai fazer uma monografia e tu vai fazer um trabalho prático artístico, sabe? Seja em que formato que for, né? Se tu quer trabalhar com fotografia, tu pode trabalhar com fotografia. Se tu quer trabalhar com pintura, tu pode trabalhar com pintura. Se tu quer trabalhar com desenho, tu pode trabalhar com desenho. Se tu quer trabalhar com performance, pode trabalhar com performance. Tipo, não sei, sabe? Tu pode trabalhar com o que tu quiser. Tu só vai ter que, tipo, produzir um pensamento sobre isso, do porquê que tu tá trabalhando com isso. E, tipo, construir todo um pensamento, tipo, teórico e prático e tudo mais, ali dentro daquilo que tu tá trabalhando, né? Tipo, da mesma forma que funciona sempre um TCC, tu tem que dizer por que tu tá falando daquilo. E tu tem que apresentar referências e tudo mais. E dentro das práticas que eu já experimentei na universidade, de tipo desenho, pintura, escultura, estilogravura, performance, instalação, intervenção, que mais? Tipo, de todas essas coisas, trabalhar com arte conceitual, trabalhar com figuração, com abstração, de tudo isso, tem muita coisa que eu gostei muito de fazer. Né? Até teve um trabalho da disciplina de poéticas do processo, que acho que até agora foi a minha disciplina preferida de todas, em que eu trabalhei com um pouco com arte conceitual e tipo a ideia enquanto arte e não o objeto enquanto tipo a ideia como produto final e não o objeto como produto final. E então tipo essa é uma coisa que tipo que eu adorei trabalhar e pensar e tudo mais, além de que eu trabalhei agora um pouco nesse primeiro semestre de 2017 com performance de uma outra forma diferente do que eu já tinha trabalhado e que tipo foi muito bom. Eu pude trabalhar com e nessa performance eu consegui trazer um assunto que me interessa muito e que
eu gosto de falar sobre ele e que eu acho que é importante falar sobre ele, que é falar sobre questões de gênero. Eu consegui trabalhar isso nessa performance de uma maneira que eu senti que eu tinha conseguido passar para o trabalho final o meu pensamento enquanto produzia aquele trabalho, enquanto produzia aquela performance, né? Que finalizou com uma video performance até ela tá postada aqui no canal, porque essa foi a proposição que eu fiz para ela, que a performance ela fosse apresentada como vídeo performance, que ela ficasse disponível online para que as pessoas pudessem ver, que essa fosse a forma de visualizar o meu trabalho. Eu vou deixar o link aqui para quem tiver interesse em olhar. Então, são muitas coisas, muitos interesses. Eu ainda preciso filtrar tudo isso e pensar, tipo, qual é a direção real que eu quero tomar. Então, não sei que tema eu pretendo abordar, porque eu tô sempre interessada em muitas coisas. E aí fica difícil a gente, tipo, focar numa coisa agora e, tipo, né, saber. Né? Mas é para isso que teremos pesquisa em arte no semestre que vem, né? Pra gente, tipo, filtrar isso e encaminhar as coisas, né? Assim esperamos. Então, eu acho que um pouco é isso. O vídeo ficou longo já, então, né? Já falei até demais. Mas eu queria falar um pouquinho, né? Tipo, dessa experiência na universidade, no curso de artes visuais, para apresentar melhor. Caramba, eu tinha esquecido uma coisa no fogo. Desculpa, mãe. Juro que não queimei nada. Mas, enfim, o que eu tava falando? Ah, tá. Eu acho que era basicamente isso que eu queria falar. Tem muita coisa que me interessa no curso, claro. Eu também não sei o que eu vou fazer depois que eu terminar o curso. Porque eu sou essa pessoinha que fica querendo fazer muitas coisas e que gosta de muitas coisas e tem interesse em muitas coisas. E aí fica difícil de decidir o que eu vou fazer. Mas, né? Vai dar tudo certo. Acho que era isso. Se tiverem dúvidas ou qualquer coisa quiser conversar sobre, comenta aí, dá like, sei lá, se inscreve no canal. Acho que é a primeira vez que eu tô dizendo isso.